Você já ouviu falar em glassmorphism? Se não, fica aí no vídeo que você vai aprender muita coisa bacana hoje. Se você já ouviu falar, você sabe que é aquela tendência de design onde os elementos e os componentes visuais do seu app se parecem com vidro. É uma tendência que está bombando bastante, eu vejo muita gente falando sobre isso no meu LinkedIn, vejo muito post sobre isso no meu Instagram, é uma tendência muito bonita e com certeza você vai gostar de aprender a fazer esse projeto que eu estou trazendo para vocês hoje. Esse vídeo é o primeiro vídeo de um projeto que eu quero trazer aqui para o canal, onde eu recrio interfaces utilizando HTML e CSS. Essas interfaces serão baseadas naquele post que eu fiz no meu LinkedIn e no meu Instagram. Inclusive, se você não me segue lá. Eu tô postando bastante conteúdo legal sobre isso e eu tenho certeza que vocês vão gostar pra caramba. Voltando, nesse vídeo e nos próximos eu vou estar trazendo todos os designs que eu coloquei lá naquele meu post pra recriar aqui a maioria deles com vocês. No final de cada um deles eu vou estar trazendo um desafio para vocês aplicarem. O desafio desse daqui ele vai ser bem legal. E caso vocês façam, eu vou querer dar uma olhada no GitHub de vocês e ver cada um dos projetos. Acho que eu já falei bastante, acho que vocês devem estar ansiosos para começar o vídeo. Então já se inscrevam aqui no canal, se vocês gostam do meu conteúdo. Já ativem o sininho para receber todas as notificações dos próximos vídeos que eu postar aqui. E bora falar! Bem, começando aqui, esse design, né? Que eu achei ele bem bacana, ele tem elementos em 3D que também estão, né, na minha lista lá de design trendings. Ele tem o nosso glassmorphism, que a gente vai tratar aqui no nosso vídeo, e eu gostei muito das cores também. Então ele é um design bem atual, é um design bem bonito, e aqui eu vou mostrar pra vocês como eu vou trazer essas imagens pra cá. Ele é um projeto da RH Agency, né, de Bangladesh. Então, tudo que eu fizer aqui eu vou estar mostrando que é deles. Baixar as imagens dele eu consigo utilizar somente para fins pessoais. Eu não posso usar essas imagens de nenhuma forma em algum projeto que eu vá lançar. Caso vocês queiram, né, fazer o mesmo projeto, é só buscar por esse nome aqui lá no Dribbble. Então eu vou vir aqui, vou buscar pelo download e aí ele vai me redirecionar para essa página deles. Eu já baixei, mas eu vou mostrar aqui para vocês. Eu fiz aqui o login, né? E aqui eu cliquei para fazer o download gratuito, né? Essa plataforma permite que você faça o download de 3 projetos por dia. A minha pasta já está aqui, todas as imagens eu já baixei, elas já estão aqui na minha pasta do VS Code que eu vou utilizar para fazer. E aqui eu já importei elas no Figma para a gente continuar, né? Fazendo exatamente do jeito que o design pede, né? Todas as cores, todos os gradients, as fontes, e a gente vai fazer exatamente o que ele está mostrando aqui no Figma. Eu já criei o meu arquivo HTML, já linkei meu CSS, eu abri o meu arquivo HTML usando essa extensão do Live Server, que vai fazer com que o meu arquivo atualize toda vez que eu salve, para não precisar ir lá e atualizar diretamente no browser. Bem, agora eu vou vir aqui e já vou começar com o background color, né, que é esse linear gradient que a gente está vendo aqui na imagem. Então eu vou vir aqui e eu vou puxar essa primeira cor do linear e a segunda. Então eu já vou vir aqui e primeiramente no meu body eu já vou deixar ele zerado, né, com padding 0 e margem 0, para zerar aqui as definições do browser. Primeiramente, eu já vou setar a altura do meu body aqui para 100 VH, para ele tomar todo o tamanho da viewport height. E aqui eu já vou colocar aqui o linear gradient to right e vou passar a minha primeira cor, para ele ir para a direita. E aí eu vou vir aqui e vou pegar a minha segunda cor e vou passar ela aqui e vou passar ela aqui em segundo para fazer esse efeito aqui. Legal, né? Agora eu vou criar um main container que ele vai ter o mesmo tamanho e ele vai ficar por cima do nosso gradient, para a gente poder utilizar as propriedades de background image e colocar as imagens também, né? Já para poder criar essa visualização que a gente tem aqui dessas formas. Então vamos lá. Aqui eu vou criar o meu main, que vai ser o main container. E dentro dele eu ainda não vou colocar nada. Então aqui embaixo eu vou colocar o nosso main
corner. E ele vai ser, o height dele vai ser de 100%, o width dele vai ser de 100% também. E a gente vai colocar essa imagem aqui, deixa eu ver qual é, não é essa imagem aqui como background dele. Então, o background image dele, eu vou colocar o URL para passar o caminho da minha imagem. Então, eu vou vir aqui em images, ela é o group 12. A gente já pode ver que ela tá aqui. Eu vou ajustar agora, né, as propriedades para ela ficar certinho. Então, vai ser o background position center, vai ser o no repeat, né? O repeat aqui vai ser no repeat. E o background size dela vai ser o cover, para ela ter aqui o tamanho total, né, do nosso container e ficar desse jeitinho que a gente tá vendo aqui. Agora eu vou colocar as imagens aqui em cima. Bem, eu já trouxe aqui as minhas 3 imagens. Se a gente atualizar aqui, elas já estão aqui. Eu troquei o nome de uma delas, eu coloquei o tracinho aqui no 11 para ele não ter problema aqui no HTML. Agora a gente vai trabalhar com position nessas imagens. E aqui, né, para poder acessar cada uma delas de forma única, eu vou criar um ID para elas, modificação. Porque a gente vai colocar um position absolute pra gente poder colocar elas em cada parte ali do site que elas se encontram. Então, essa primeira aqui, eu vou dar um ID pra ela de image, ela é a de baixo, né? Então, left, bottom. Essa daqui é a de cima, então vai ser image left, top. E a de cima, que é a do meio, né? A maiorzinha, ela vai ser a right. Então vai ser image right. Apenas right. Agora, pra gente poder utilizar, né, as propriedades de posicionamento aqui pra eles, eu vou setar o nosso main container como position relative. E agora, cada uma das imagens que pertencerem a esse container aqui, a gente vai colocá-la como position absolute. Então, a gente vai começar com o ID aqui da primeira, que é a de baixo. Então, aqui a gente já vai colocar que ela é position absolute. E aqui eu consigo ver, né, no Figma, apertando aqui o Alt, né, no meu caso é o Option, eu consigo ver o espaçamento, né, de acordo com o elemento aqui, com o container ou outro objeto que a gente queira. Então, aqui ela tá a 20 pixels, né, da borda e 65 pixels da borda de baixo. Então, a gente vai vir aqui e vai colocar aqui o left de 20 pixels e o bottom dela vai ser de 65 pixels. Agora, a gente precisa saber qual que é o tamanho dela. Então, basta vir aqui na aba de Inspect e ele vai estar mostrando que ela tem aqui 284 pixels de altura e largura. Então, eu vou passar aqui para ela, vou passar aqui em cima. Eu sempre deixo, primeiramente, os tamanhos deles para ficar mais visível. E aí, eu venho aqui e já tá aqui a nossa bolinha. Os outros ainda não estão lá muito legal, né? Mas a bolinha, ela já tá aqui. E agora a gente pode partir para os próximos. O próximo que eu quero pegar é o asset aqui de cima, que é esse carinha aqui. Então, eu já vou trazer esse tamanho para ele. Aqui. E ele tá com um top negativo, né? Pra ele aparecer apenas uma parte aqui, né? No nosso design. Então, ele aqui é o nosso left top. Então, é o nosso image left top. Trouxe aqui a largura e a altura do nosso componente. E vou passar aqui o position absolute para ele também. Então, eu vou deixar o top 0 aqui por enquanto e o left 0 aqui por enquanto também, pra gente ver como que ele vai ficar. E ele tá aqui, então a gente vai fazer ele subir mais ou menos para ver como que ele tá aqui, né? Então, do jeito que a gente tá vendo aqui, se a gente cortar aqui pra gente ver, ele tá com um pedacinho saindo pra fora. Então, nisso a gente pode vir aqui no Inspect e ver o que a gente pode fazer no top para deixar ele lá em cima. Então, aqui eu acho que já dá pra colocar uns 100 pixels, certo? Exatamente. E o left negativo aqui pra ele.
aqui. Pra ele ficar bem pertinho ali da nossa borda, assim como tá aqui. É um pouquinho menos? É. Então, a gente vai colocar aqui pra baixo, 30. Então, ficou aqui, né? O position dele ficou menos 100 no top e menos 30 pra eles ficarem aqui. Então, aqui tá a nossa... Agora, a gente vai estar fazendo esse daqui. Esse daqui, ele já é mais simples, porque ele já vem cortadinho assim. Então, a gente só vai colocar ele pra lá. O ID que eu passei pra ele foi image right. Então, aqui vai ser o nosso image right. Opa, aqui. Essa aqui é a altura dele. Position absolute. Right 0. E aí, eu vou dar um top de 30 pixels pra ele. Aqui. Eu não sei se vocês estão tendo esse mesmo pensamento que eu, mas ele tá um pouquinho grande, eu tô achando ele um pouquinho largo demais, então eu vou dar uma diminuída aí no tamanho dele. Eu vou fazer no olho aqui pra mim, porque eu particularmente não gostei muito. Bem, eu dei uma diminuída aqui nele, eu coloquei 550 pixels de largura e 610 de altura. Eu acho que ficou mais bonito, eu tava achando ele muito grande. E aí, pra isso, eu vou aumentar aqui o top dele de, ao invés de 30 pixels, eu vou aumentar pra 50 pixels. Agora ele já tá aqui no centro. E ele tá bem parecido já com o que a gente tem aqui, né? Então, tá bem bacana. E agora a gente já vai partir pro nosso título, que é bem mais simples de se posicionar. E depois a gente vai finalmente fazer, né, o nosso input e o nosso card aqui usando o Glassmorphism. Então, vamos lá pro título. Aqui dentro do main, como vocês podem ver, a gente tem esse container, né? Que tem 2 containers dentro deles. A gente tem esse daqui que tem o título, o subtítulo e o input, e esse daqui que tem só o cartão mesmo. Então, eu vou criar aqui, né, esse main aqui, esse containerzinho, e vou colocar um do lado do outro aqui já agora. Então, aqui embaixo, eu vou criar aqui uma div, e a classe dela a gente vai colocar como info. Ela vai ser a informação ali da nossa landing page. E aqui dentro dela, a gente vai ter duas divs. E aí a primeira aqui, o class dela, vai ser o nosso info, vai ser o info title. E aqui o nosso segundo vai ser o nosso aqui, info card, que é onde vai ter o nosso cartão ali, né? O cartão de crédito ali que eles estão usando. Bem, aqui eu já vou colocar o nosso H1. Aqui eu consigo acessar o texto, né? Clicando aqui 2 vezes no nosso projeto. E eu já vou copiar aqui pro meu H1. Então, esse aqui vai ser o H1. Opa! Aqui embaixo a gente vai ter o subtitle. Vai ser um P. E embaixo dele a gente vai ter o input e o botão de enviar. Então eu já vou deixar aqui uma divzinha que vai ser o nosso input e title. Vocês já vão perceber por que eu tô fazendo essa div. Então vai ser aqui o nosso class info submit. Eu não vou colocar ele por enquanto, eu vou colocar ele quando a gente for fazer, porque agora eu vou tratar aqui. Eu já vou trazer aqui o nosso info, que é a nossa div principal, né? O container ali que tá com todas as informações. E aqui eu queria saber o tamanho dele. Então, o tamanho total dele é 117 pixels. Então, o que eu posso colocar aqui é de 100%, um max width de 1117 pixels. E aqui para vocês verem, eu vou colocar essa background aqui só pra gente ter uma ideia. Tá aqui o nosso container. Eu vou trazer ele aqui pro meio. Para isso, eu vou vir aqui no meu main container, eu vou aplicar aqui o display flex e o align items center e o justify content center.
Agora a gente tem aqui o nosso texto, né, dentro do container. Mas aí, né, tem essa questão, né, de ele estar por trás dos elementos que são absolutos. Então, aqui no meu info, eu vou estar com um z-index aqui de 9. E agora a gente já tem o nosso container de frente, né, ele já está posicionado à frente dos itens que a gente colocou no background. E agora é hora da gente mexer, né, com o nosso H1 aqui. A gente tem algumas propriedades aqui do texto que a gente pode trazer. Eu vou estar usando elas para trazer aqui para o nosso projeto. Vou tirar o background color, obviamente. E aqui a gente tem duas divs, certo? Ó, vou até pular a linha aqui para ficar mais simples. Tem o title e tem o info card. Para isso, eu vou colocar essa nossa div também como display flags. Vou colocar aqui o justify content dela como space between, pra gente deixar ele no ladinho aqui. Então vamos lá. O H1 dele, a gente já vai ter aqui o info title e o H1. Então aqui eu vou trazer as configurações do font style dele. É normal, ele tem um font weight de bold. Então o font style dele é normal. Ele tem um font weight bold. O font size dele é de 48 pixels e o line height, né, que é o tamanho da linha dele aqui, é de 60 pixels. Então, font size de 40 pixels e o line height de 60 pixels. E eu acho que tem mais uma configuração que é o Text Transform Capitalize, que vai fazer com que as letras, sempre as primeiras letras, fiquem em maiúsculo. Então, e a color dele é o branco. Então, temos aqui o nosso texto. Aqui ele tá sem a fonte, né, no meu projeto, então aqui ele acusa, né, que ele usa a Lato. Então eu vou vir aqui no Google Fontes e vou trazer a Lato aqui pro meu projeto. Então, a Lato. Então aqui eu quero a bold. E eu vou vir aqui no meu style, copiar aqui. Em cima. E tô importando aqui já a minha fonte no meu projeto. Aqui, eu já posso vir aqui. Então, fonte family, Lato, sans serif. Aqui a gente já tem a nossa fonte. E já tá ali bem bonitinho, já tá bem parecido com o que a gente espera. Agora eu vou pegar aqui a largura, né, total do meu título, que é 431 pixels, e eu vou trazer aqui pro meu H1 para ele ficar com esse tamanho já. E ficar aqui do jeito que a gente tá esperando. Agora sim ele tá um pouco maior, eu tinha visto aqui, e aí quando eu fui dar um inspect ali, que eu dei uma olhada, ele tava com o tamanho errado, então tá aqui, por isso que ele não tava pegando. Beleza, temos aqui o nosso título. Agora a gente vai mexer com o subtitle. O subtitle, ele é menor, né, e ele usa uma fonte diferente. A fonte que ele usa é a Open Sans. Vou vir aqui e importei aqui a minha URL. Então, a gente vai poder trazer aqui o nosso info title. Como vocês podem ver, o P ele já tem uma margem aqui dele, né, que eu não quero utilizar essa margem, porque a gente vai mexer no nosso H1 para ele ter exatamente a mesma margem que a gente está pedindo aqui para ele, que é de 20 pixels entre ele e o texto. Então eu vou zerar a margem aqui do meu elemento P. Eu vou colocar uma margem dele aqui de 20 pixels, né, o meu H1. E o P, eu só quero que ele tenha margem aqui na parte de baixo, que vai ser de 60 pixels, para onde a gente vai colocar nosso input. Então, aqui em cima do H1, eu quero que a margem top dele seja 0 e a margem bottom dele seja de 20 pixels. E aqui no P, a gente vai fazer aqui o font family dele vai ser o sans serif. Opa! Sans serif.
Então, a gente já tem aqui a nossa fonte aplicada. E eu vou trazer as configurações dele, que é o font style e o font weight normal. Font style normal e o font weight normal. Agora ele tem o font size de 18 pixels e o line height de 32 pixels, né, que é a altura da linha. Então o font size dele é de 18 pixels e o line height dele é de 32 pixels. E a color dele também é branca. Então, temos aqui o nosso textinho. Aqui ele também tá quebrado, né? Ele também tá cortadinho ali. Então, ele tá com um tamanho aqui de 386 pixels. Então, a gente vai aplicar ele aqui embaixo. O nosso tamanho e... boa, bem bonito. Agora sim a gente vai fazer, né, a margem dele de 60 pixels para baixo. Então aqui ele vai ter a margem top dele de 0, e a margem bottom dele de 60 pixels. Então, tá aqui a primeira parte do nosso projeto e agora a gente vai começar a trabalhar com o glassmorphism. Então, a gente está quase chegando ali na final ali do nosso projeto. Eu vou estar criando o input do tipo text. O placeholder dele vai ser name, né? É name. Your email. O placeholder dele vai ser your email. E a gente vai ter um button aqui do tipo submit, escrito apply. Então tá aqui já o nosso botão aqui, exatamente igual o desse projeto aqui. Então agora a gente vai começar a aplicar as configurações para fazer com que ele fique com essa carinha aqui de vidro, né? Vai deixar ele bem bacana. Primeiramente, eu queria mostrar pra vocês como que eu vou fazer esse botão ficar aqui dentro e por que eu criei aquela div. Essa nossa primeira parte aqui do nosso container, eu quero fazer ele ficar com um tamanho exatamente no meio. Para o nosso input poder ficar aqui ocupando 100% aqui de largura. Então aqui eu já consigo pegar, né, aqui no Figma, já vou falar pra vocês, a largura dele é de 480 pixels. Então aqui no nosso info title, que é essa div toda que tem todas as informações, eu vou pegar, criar ela aqui sozinha, info title, e vou aplicar aqui o width dele de 480 pixels. Então a gente vai começar a trabalhar com isso agora. Então eu tenho aqui o meu info submit. Que eu quero que ele tenha a largura de 100%. E que ele seja um position relative. Ok. Agora dentro dele a gente vai trabalhar com o input e com o button. Então aqui no info submit input, eu quero que meu input tenha a largura de 100% e a altura dele vai ser de 80 pixels. E a gente viu ali, né, eu acabei não falando, mas ele vai ter um border radius, que é para deixar as bordinhas dele arredondadinhas de 10 pixels. Eu já vou colocar aqui. E agora a gente vai fazer a mesma coisa pro nosso info submit button. Aqui a gente já tem um tamanho diferente para ele, né? Então ele tem aqui essa largura de 120 pixels, essa altura de 60 pixels. A gente vai usar essas propriedades aqui pro nosso botão. E o background dele é um tom de roxo mais escuro, então eu vou trazer aqui esse tom aqui pra gente. Então o background dele, o background color dele vai ser esse tom de roxo aqui. Opa. Ele tem um border radius de 6 pixels. E a fonte interna dele aqui, ela tá usando a Lato. A fonte family dela é a Lato. Font width bold. O font size dele é 16 pixels e o line height dele também
é de 16 pixels. A color dele é branca, outline none e border none também. Então tá aqui o nosso botão e agora a gente vai fazer a mágica acontecer aqui dentro. A gente vai ver aqui que o nosso botão ele é filho direto desse Position Relative. Então a gente vai fazer com que ele seja um Position Absolute também. E aí ele vai ter aqui o top 0 por enquanto, o right dele vai ser 0, mas aqui nesse top eu não quero que seja 0, eu quero que ele fique no meio aqui do meu input. Então o top dele vai ser de 12 pixels e essa é a configuração que eu vou passar aqui para o meu botão. Position Absolute, top 12 e right 0. Então, já temos aqui, né, a cara aqui dele, já tá bem parecida com o que a gente tá esperando. E agora a gente vai começar realmente a fazer o nosso input. Voltando aqui no input, a gente vai tirar, né, o outline dele. E vai trocar a borda. A borda dele não é desse jeito, a borda dele, ela é esse tom aqui. A borda do nosso botão, ela é branca, mas ela não é completamente branca. Então a gente vai usar aqui o RGBA para ele. Então vai ser de 255, 255, 255 e o alfa vai ser de 0.7. E aqui a gente não vai conseguir ver, obviamente, mas tá aqui a borda branquinha. E agora a gente vai começar com a configuração do Glass Morphism. Esse efeito ele é muito simples da gente estar fazendo. A gente vai utilizar apenas duas propriedades de CSS para estar aplicando ele. Então, a primeira vai ser o background, né? O background dele a gente vai utilizar também o RGBA com o branco, porém aqui ele vai ficar bem fraquinho, então vai ser o 0,15. E para dar o efeito, né? Porque aqui a gente já consegue ver, né, que ele já tá com a corzinha clarinha. Para dar o efeito de vidro mesmo para ele, a gente vai colocar o Backdrop Filter como blur de 45 pixels. E tá aqui a primeira parte, né, aqui do nosso Glass Morphism. Uma correção aqui para vocês, eu não tinha colocado um pixel solid, então a borda ela não estava aparecendo direito. Agora a gente consegue ver aqui certinho. Aplicamos, né, o nosso background e o backdrop filter aqui para ele, mas faltam algumas configurações ainda para ele ficar certinho. Eu quero fazer uma pequena mudança aqui, né, para nosso círculo. Eu quero colocar ele um pouco mais para baixo, eu estou um pouco incomodada com ele aqui em cima. Então, aqui, ao invés de eu colocar 65 pixels aqui para ele, eu vou colocar só 15 mesmo, porque eu acho que, na minha opinião, ficou melhor pra mim aqui na minha tela de computador. Agora a gente vai começar a mexer aqui no nosso placeholder. Então aqui, no nosso info submit input placeholder, a gente vai aplicar as configurações que estão aqui de texto. Então ele também utiliza a fonte family Lato. O font size dele é de 16 pixels, o line height dele é de 16 pixels e a cor dele, né? Agora a gente precisa colocar esse padding aqui, né? Um padding left para ele de 30 pixels. E aqui pro meu botão, eu vi que ele tava ali um pouquinho mais pra cá, né? Então ao invés de right 0, eu vou colocar aqui um right de menos 20 pixels aqui pra ele. E aí, olha que linda que ficou essa primeira parte, adorei, espero que vocês tenham gostado também. E agora, a gente vai fazer a segunda parte dele, que é o nosso card. Ele parece ser um pouquinho mais complicado, né? Mas a gente vai ver aqui que, na verdade, ele não é tão complicado assim. Então, aqui a gente já tem o nosso card, né? O que eu vou fazer vai ser criar ele e as outras linhas dentro. O que a gente pode ver aqui é que ele tem 3 linhas. A primeira, que vai até o final, a segunda e a última que ela não vai até o final, porque ela tem essa outra data aqui, então ela pode estar cortada aqui no meio e essa data está aqui posicionada no fim. Aqui eu vou criar o meu card principal e aqui dentro dele eu vou criar todas as outras divs, né? Então vou deixar abertinho já pra ficar bonitinho.
Então aqui vai ser o card title. Aqui vai ser o card. Opa. Aqui vai ser o card chip. E aqui vai ser o card footer. Opa, toda vez eu tô escrevendo card class, card footer. Aí. Aqui a gente vai ter o nosso título. Eu vou colocar ele como H2, porque eu acho que ele é a segunda coisa importante aqui, né? O nome dele tá Platinum Cards. Aqui a gente tem a imagem de chip. Ela já tá aqui, chip.png. Então... E aqui embaixo o footer dele. A gente vai ter as duas divs e eu vou fazer ela por último. Se a gente dar uma olhada aqui, a gente vai ver que o nosso cartão tem uma borda, mas ela tem duas cores diferentes, né? É uma borda que começa aqui um pouquinho mais branquinha e quando ela vem aqui mais pro lado direito, ela vai perdendo um pouco a cor, né? E isso a gente vai fazer aqui no nosso cartão utilizando o before e o after, que são pseudo-elementos. Então, para isso, a gente vai começar a fazer dessa forma aqui. Aqui o nosso card, a gente vai selecionar aqui o before primeiro. Vale lembrar que o CSS não aceita border com linear gradient, então é por isso que a gente está fazendo dessa forma aqui. A gente selecionou aqui o nosso before e a gente vai começar colocando um content para ele, vazio. Content vazio para ele não mostrar nada na tela. E a gente vai setar a borda normal dele, sendo de 2 pixels, solid, e aqui nesse caso eu vou colocar o RGBA, só que ao invés de 0.7 eu vou colocar o 0.5. Aí eu vou tirar o border right dele, tá? Eu vou colocar aqui como none, porque quando a gente vier aqui, a gente vai ver que ele começa a sumir aqui nessa parte. Então, vai ser nessa parte aqui que a gente vai fazer ele acabar. Então, ele não vai ter essa borda aqui, né? Pra ele fechar aqui um quadrado. Já o after, ele vai ter todas as bordas, menos a border left. Ele vai ter um position absolute. E aqui no nosso card, eu vou colocar um position relative. E aí, a gente vai colocar aqui que ele vai ter um bottom 0, um left 0, a altura dele vai ser de 100% e o width dele, como eu disse, vai ser de 50% para ele acabar ali naquela parte que a gente viu, né, na metade do card. Eu vou colocar aqui um box size em border box. Mas a gente vai precisar colocar ele em lugares específicos, né? A gente não vai colocar o border radius aqui, porque senão ele vai entrar dentro do card e ele vai ficar bem feinho. E agora a gente vai setar o border radius, que a gente só vai precisar dele no topo esquerdo e no inferior esquerdo. Então, aqui no topo esquerdo a gente vai passar, aqui do lado direito não, e na parte inferior. Quando a gente vir aqui recarregar, a gente já tem, né, a nossa primeira borda aqui, nessa primeira parte. E agora a gente vai fazer a segunda. Ela é exatamente igual à primeira, só que a gente vai mudar algumas partes, né, porque como ela é a última, ela vai ser ao contrário. Então, aqui nós temos o nosso after. Aqui, ao invés de ser border right, é border left. Aqui a gente vai trocar para right, para ele poder pegar do outro lado. E aqui, ao invés de 20 pixels no lado esquerdo, né, no topo esquerdo e no inferior esquerdo, a gente vai colocar no superior direito e no inferior direito. E aí, tá aqui a nossa borda. Ela tá da mesma cor, então a gente vai vir aqui e vai tirar um pouquinho, porque como a gente viu lá no layout, ela é um pouquinho mais clara. Então aqui a gente vai colocar, acho que uns 3 aqui, fica ótimo. E aqui a gente já tem o nosso after e o nosso before fazendo essa transição
de borda. E agora a gente vai vir tratar ele aqui dentro. Para isso, eu quero ver primeiro o quanto ele tem de padding interno. Então aqui é 40, né, na vertical e 50 na horizontal. Então o nosso padding, ele é de 40 na vertical e 50 na horizontal. E eu vou colocar aqui o box size border box para ele, para não estragar aqui, né, ele ficar maior. E aí, a gente já tem aqui o nosso card, ele já tá bem parecido com o que a gente tá esperando, tá ficando muito legal, né, esse design tá ficando muito lindo. Então, agora a gente só vai fazer a parte aqui do título e o footer dele. Então, o título dele a gente já vai vir aqui embaixo e a gente vai pegar aqui o que a gente precisa pro nosso título. Bem, o título dele, ele é lato também. Vem aqui, card, title, H2. E o font family dele é a Lato ou sans serif, caso ele não puxe. Font style e o font weight normal, o font size dele é de 20 pixels e o line height de 30, né, que é o tamanho da linha. E a cor dele é branca. Então, font style dele normal, o font weight dele normal, font size dele de 20 pixels, font weight, line height dele de 30 pixels e o color aqui dele vai ser o branco. Então, já temos aqui o nosso card. Como ele é um H2, ele tem, né, aquela margenzinha dele aqui padrão, eu vou tirar ela também. Então, eu só vou ver o quanto de margem a gente precisa, é de 46 embaixo, então ele tem a margem top dele de 0 e a margem bottom dele de 46 pixels. Então, tá aqui nosso cartão. Agora a gente vai mexer com o nosso chip. O chip, ele tem o width dele de 60 pixels e o height dele de 43 pixels. Então, a gente vai vir aqui o nosso card chip, a nossa imagem, eu vou colocar esse tamanho aqui pra ele. E aí, ele já tá aqui do tamanho certinho. E agora, a gente vai fazer o footer dele. O footer, ele é dividido entre 2 containers, sendo um deles com 2 linhas e o último aqui com uma informação só apenas no final. Então, aqui a gente vai vir no HTML, vou criar aqui as minhas 2 linhas, então vão ser 2 divs aqui. A primeira, ela vai ter 2 linhas, certo? Então, eu já vou colocar aqui esses 2 P's. O primeiro sendo o nome da pessoa e o segundo aqui sendo o número de série. Então, aqui o nosso número, eu vou copiar ele aqui para ser mais rápido. Pronto. E aqui, né, o último, né, que vai ser aquela que vai ficar no cantinho, ela vai ser aqui a data. Então, eu vou copiar aqui a data e vou colocar aqui as classes. Então, aqui a primeira classe dele vai ser o card footer info e aqui vai ser o card footer date. Então, a gente já pode vir aqui, card footer, e já colocar ele como display flex, justify content space bit. Então, tá aqui já, a gente já tem uma informação uma abaixo da outra e o nosso textinho aqui. Então, bora estilizar isso daqui. Card footer info, o nosso P, margem 0, e agora eu vou trazer aqui e colocar o margem bottom no meu primeiro filho, né? Aqui eu vou colocar o first child, e aí ele vai ter o margem bottom de 8 pixels. Então, agora que a gente já tem, o nosso footer, ele vai ter uma margem aqui de 45 pixels acima. Então, eu vou pegar aqui a minha imagem, né, o meu card chip aqui,
e colocar aqui para ele um margin bottom de 45 pixels. Ele já tá aqui com a mesma carinha ali do Figma, então a gente já pode passar aqui os estilos pro nosso P. Então, todos os P's aqui, né, dele tem essa mesma cara, tirando o primeiro, ele é um pouquinho maior. Já vou passar para ele a fonte, né, o tamanho da fonte dele aqui pra gente. Então, aqui para esse meu primeiro P aqui, eu já vou passar isso daqui para ele. Ele já tá aqui um pouquinho maior do que o outro. Agora, eu vou pegar todos os P's aqui do meu card Footer Info e passar essa minha configuração. Então, todos eles aqui usam a fonte Lato e mudam apenas algumas coisas neles. Então, vamos lá. Então, eu vou trazer aqui o P, né? Aqui o P. E vou colocar aqui a fonte family dele, que é a Lato ou a sans serif. O font style dele vai ser normal, o font weight dele também vai ser normal. E a color dele vai ser branca. Agora a gente vai tratar os tamanhos, né? Porque esse primeiro aqui ele tem um tamanho maior, esse daqui tem um tamanho menor, e esse daqui ele faz parte de outra div, mas ele tem o mesmo tamanho desse daqui. Então, esse primeiro aqui, eu vou colocar uma classe neles, pra gente poder fazer apenas um tipo de modificação. Para usar essas modificações, essas pequenas modificações, a gente vai usar um modificador, que é uma classe que tem o mesmo nome da anterior, né? Uma nova classe, que no final vai ter 2 tracinhos. Esses 2 tracinhos vão fazer com que a gente saiba que aquele item precisa de uma configuração diferente. Então aqui eu vou adicionar classe para todos eles. Então ele vai ser o footer text. Então todos eles vão ter essa classe footer text. Aqui e aqui vai ter o footer text. Opa. Daí. E aí, nesse daqui, eu quero que ele seja big. Então, ele vai ser o footer text big. E agora, a gente vai vir aqui para estilizar. Então, todos os nossos footer text vão ter a seguinte configuração. Font family vai ser o Lato ou a sans serif. Font weight dele vai ser normal. O font style dele vai ser normal também. E a color dele vai ser branca. Aí, beleza, tudo bem. A gente vai vir aqui e vai ver que todos eles estão pegando essa mesma configuração. Faltou a gente colocar o text transform uppercase aqui. Eu vou utilizar essa daqui de baixo como padrão e essa daqui que veio, né, com o nosso modificador, que a gente vai modificar as coisas depois. Então aqui embaixo eu vou trazer aqui o letter spacing dela de 0.05 em e o font size de 16 pixels e o line height de 18 pixels. Então, font size de 16 pixels e o line height de 18 pixels. Então, temos aqui, já tá aqui certinho. E agora, no nosso footer text, com um modificador grande, né, que é o big, a gente vai trocar apenas essas configurações que trocam aqui do nosso modificador. Então, a gente vai vir aqui e vai ver o que ele muda. Ele muda o tamanho da font size, que é 20, o tamanho do line height, que é 30, e o letter spacing, que é um pouquinho maior. Então, o font size dele é 20 pixels, o line height é 30 e o letter spacing aqui, ao invés de 0,5, é 0,7. E aí, a gente já tem, né, aqui o nosso card. Já está praticamente feito, só falta colocar isso daqui aqui na ponta de baixo. Para isso, a gente vai vir aqui no nosso index.html e a gente vai ver que aqui a gente tem o nosso card footer, com o nosso footer info aqui e o footer text. Então, eu vou vir aqui no meu card footer, aqui embaixo,
Então, o nosso card footer. Aqui, ele é a nossa div. Então, a gente vai vir aqui no nosso card footer, na nossa div, que é a nChild 2 desse elemento. E aí, a gente vai colocar aqui um display flags nela, um justify content center e um align items flags end. E aí, a gente já tem o nosso projeto pronto. Ele ficou muito lindo. Estou muito feliz de ter terminado ele aqui com vocês. Espero que vocês tenham gostado de acompanhar. E aí, fica, né, aquele desafio que, inclusive, bastante gente pediu aqui pra mim. Era deixar um desafio no final do vídeo para vocês fazerem sozinhos e conseguir melhorar mais esse projeto, que é a versão responsiva. Porque se a gente vier aqui e colocar para inspecionar para celular, a gente vai ver que ela ficou bem, né, difícil. E para esse vídeo eu acho que seria legal deixar aqui para vocês. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu curti muito fazer esse desafio com vocês, adorei trabalhar com Glassmorphism. Se você fizer o projeto ou se você fizer o desafio, não se esqueça de deixar aqui nos comentários o link do seu projeto para poder dar uma olhada e poder dar um feedback para você. Eu vou gostar bastante de ver o seu projeto. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve no canal, ativa o sininho e não se esqueçam de me seguir lá no meu Instagram. Eu tô postando bastante conteúdo legal e vou gostar bastante de ver vocês por lá. Até mais!